Amém? Vamos lá. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas eu quero que você volte aí no versículo 6, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então você percebe aí que Cristo, Ele morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Nisto Cristo prova o seu amor, certo? Então a verdade é que Deus ama esses pecadores. Quando a gente vê aqui que Ele prova o seu amor, nós ainda sendo pecadores, e Ele morrendo por nós. Aí Ele fala: por um justo talvez alguém se anime a morrer, né? Aí eu pergunto para você: tem um ladrão ali, e o ladrão acabou de fazer um assalto no banco e matou algumas pessoas e foi condenado à morte. Eu quero perguntar aqui: quem se prontifica aqui a morrer no lugar do ladrão? Porque a pena para ele foi a morte. Quem é que se prontifica a levantar a mão? Alguém? Ninguém? Se fosse por um justo, talvez alguém se animasse a morrer, mas por um pecador e por um ímpio, não. E nisto Cristo prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores, quando Ele faz isso. Amém? Jesus é maravilhoso. Ele é o próprio amor, e Ele é quem faz a obra de redenção, a obra de resgate. E primeiro Ele nos resgata do pecado, e a redenção ela se completa no versículo 8, onde a gente mostra aí que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo o quê? Justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Amém? Em nome de Jesus. Então nisso se completa a obra de resgate de Cristo. Então Ele virá novamente nos salvar, e a resposta é sim. Cristo virá nos salvar da ira de Deus, porque primeiro Ele veio nos resgatar do pecado, Ele nos comprou e disse: são meus, e para poder ter o direito de nos livrar, de nos salvar da ira vindoura, certo? Quando tiver na sua segunda vinda e Ele vier com o descanso para os seus e vier com a recompensa para os ímpios que estiverem vivos, certo? Porque todos que estiverem vivos serão mortos. Estou falando dos ímpios, certo? Todos que estiverem vivos não resistirão à vinda de Cristo, que virá em fogo, certo? Virá em fogo. A gente vê aí que esse dia da ira de Deus, a Bíblia chama ele algumas vezes de o dia do Senhor. Vocês já ouviram? Viram alguma parte da Bíblia dizendo assim? O dia do Senhor. E até mesmo tem uma implicação aqui, mas o dia do Senhor, a que se refere? Porque às vezes o dia do Senhor ele se refere ao dia da ira de Deus, que vai ser quando Jesus voltar a segunda vez, mas às vezes ele se refere ao sábado. A gente tem lá em Isaías, capítulo 58, 13, a gente não vai abrir. Isaías 58, 13 fala lá que é o santo dia do Senhor, e nós temos essa referência. E quando o João ele vai receber lá nas cartas do Apocalipse, ele diz que quando ele começou a receber essas visões, essas revelações, ele estava no dia do Senhor. Mas a que se refere esse dia do Senhor? É o dia da ira de Deus? Claro que não. Ele estava ali recebendo revelações.
algumas pessoas colocam como domingo, né? Porque domingo, o que significa domingo? Alguém sabe o que significa domingo? Significa dia do Senhor, né? Domingo significa dia do Senhor. E algumas pessoas dizem, então foi no domingo que ele recebeu, começou a receber essas visões. Só que isso não tem veracidade bíblica, porque esse nome de domingo como dia do Senhor foi tratado depois pelos pais da igreja no processo dessa era cristã. Então, o nome domingo ele foi praticamente colocado, certo? O mais provável é que esse dia do Senhor, realmente que João começou a receber, realmente foi em um sábado, certo? Principalmente porque João, ele é judeu e ele trata assim esse dia, certo? Certo é que a gente tem a diferença do que se trata o dia do Senhor na Bíblia. Algumas pessoas trazem o dia do Senhor como se fosse, falando agora não desse dia lá, mas agora do dia do Senhor, do dia vindouro, do dia da ira de Deus. Algumas pessoas trazem esse dia como o dia do juízo final, certo? O dia do juízo final. E o certo é que o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, é a volta de Cristo, certo? É a volta de Cristo e culmina no juízo final, certo? Culmina no juízo final. E aí a gente vai tratar hoje do capítulo 15 e o capítulo 16. Vamos abrir em Apocalipse 15, 16. Tem outras referências aqui. Vamos abrir logo aqui, irmãos. Antes da gente vir para cá, 2 Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses 1. O versículo é do 5 ao 10, que diz assim, 2 Tessalonicenses 1, do 5 ao 10: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual efeito estáis o quê? Sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então Cristo, ele virá para nós trazendo o descanso, mas para eles a vinda de Jesus será como labareda de fogo. E aqui a gente vê a diferença exatamente daquilo que João falou da ira vindoura, que uns serão cortados e lançados no fogo, mas Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo, porque nós passaremos pelo fogo, passaremos, e esse fogo, ele tem mais que só uma questão de perseguição, de tribulação. Nós passamos pela grande tribulação e passamos pelo fogo realmente, que virá, certo? Então a gente tem aqui os acontecimentos. Jesus vem com labareda de fogo, com labareda de fogo. A diferença é quem está para ser queimado e quem está para ser batizado, certo? Em nome de Jesus, a pergunta é: quem é você?
Em nome de Jesus. Para aqueles que são de Deus, Ele vem trazer o descanso. Aleluia. A gente vê aí uma promessa passada. A gente não vai ver muitos textos, porque são muitos. A gente vai ver esse daqui em Amós, capítulo 4. Amós 4. O versículo é o 12 e o 13. Que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Então, prepara-te, ó Israel. Lembrando que essa parte aqui, desse Israel, é a parte do Israel de Deus que está cega, perdida. Quando ele fala prepara-te, aguenta aí, porque o Senhor vem pelejar. Vem pelejar. Então esse Israel aqui, se você ler o contexto, é o Israel na sua parte perdida, o povo de Deus que se apostatou, tá certo? Então a gente tem aqui, se prepare, você já conhece quem é Ele e você vai se encontrar com Ele. Prepara-te, Israel. Então essa é a promessa do dia da vinda do Senhor. A Bíblia diz que é um dia terrível, terrível e assombroso. Para quem? Para os ímpios, para aqueles que estão perdidos, aqueles que não estão em Cristo. Amém? Em nome de Jesus. É um dia terrível e assombroso. Depois a gente vai ver como é que eles ficam. Você vai perceber que eles ficam assombrados com a vinda do Senhor. Vamos lá em Apocalipse 15, finalmente. Apocalipse 15, ele vai dar uma entrada para apresentar aí as pragas, os flagelos. Ele vai dar uma entradazinha para poder aprofundar, né? Ele já dá mais uma vez aquilo que ele fez no capítulo 14. Ele dá uma prova do céu para depois mostrar o resto. Aqui também ele faz a mesma coisa. Ele dá uma prova disso para depois mostrar como aconteceu. Olha o que diz aí em Apocalipse 15, versículo 1, diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus, ou a cólera de Deus, como dizem algumas traduções. Se consumou. Então, elas consumam a ira de Deus. Então a ira de Deus já começou. Quando começou? Começou nas trombetas. As trombetas eram uma prova do que Deus estava para trazer no dia do Senhor, no dia da sua ira, certo? Então as trombetas que pegavam uma parte, dessa parte, era uma prova do que Deus iria trazer nesse juízo, certo? Então, o juízo de Deus, ele é um completar da ira de Deus, sem que a ira de Deus se consuma. Você pode perceber isso? A gente vai usar só uns exemplos bem aqui. Eu vou ficar indo e voltando aqui. Se você quiser pode ficar aí, eu vou só ler aqui, tá? Só um exemplo que ele diz no segundo anjo que tocou a trombeta, que fala assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Olha o que diz na segunda praga, diz assim: derramou o segundo a sua taça da ira de Deus no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo serpente
que havia no mar. Certo é que se você pegar as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, as 7 pragas, os 7 flagelos, você consegue perceber os acontecimentos, certo? Porque aqui Deus deu provinhas do que Ele iria realizar finalmente aqui, certo? Deu para entender? Então, com essas 7 pragas finais, se consuma, se resolve, se acaba a ira de Deus derramada, dada sem mistura de misericórdia. Não haverá misericórdia nesse dia. Misericórdia. Não haverá. Será o ato estranho de Deus que Isaías fala. O ato estranho de Deus. O dia que Deus agirá somente com a sua ira. Certo? Deus nunca agiu na história humana dessa forma. Nunca agiu. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus, Ele sempre tem cuidado de agir com a sua ira, mas nunca deixar o seu amor ficar em falta, a sua graça ficar em falta. Deus nunca fez isso. A graça de Deus sempre esteve presente no mundo. Aleluia. A graça de Deus está presente hoje, agora. Misericórdia sendo derramadas para a nossa vida. Aleluia. Mas naquele dia não haverá. Aquele dia será a ira sem mistura, proclamada pela terceira voz, a terceira mensagem angélica, certo? A gente vê que se consuma aquilo que foi começado nas trombetas, com os 7 flagelos. Versículo 2, a gente vai ter uma provinha aqui do céu, para ele começar a mostrar então as pragas. Ele diz assim: vi como que um mar de vidro misturado com fogo, mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, esses que venceram quem? A besta, a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, a besta, na época em que ela se levantou, no caso o Império Romano, da sua imagem, que é quando o falso profeta se levanta, e da marca, que é o que o falso profeta ele quer trazer, essa marca, esse compromisso, no que você faz, no que você pensa. Isso daí, a gente tem as pessoas que não se renderam a isso. Essas pessoas, elas venceram, certo? Mas como que venceram? A gente não vai ler, mas lá em Apocalipse 12, 12, acho que é 12. Apocalipse 12 vai dizer que eles venceram pelo sangue de Cristo, e mesmo em face da morte, não negaram o seu nome. Então são esses que venceram, aqueles que permaneceram fiéis até o fim, e não adoraram, nem colocaram a marca da besta, que significa a mesma coisa, segundo Apocalipse 19 e 20, e aqueles também que morreram em face disso. Todos eles venceram, certo? Todos eles venceram. E aqui a gente tem uma prova do céu. Ele mostra esse mar de vidro. A gente vê esse mar de vidro lá no início do nosso estudo. A gente viu que o mar de vidro ele está diante de Deus, certo? E que provavelmente esse mar de vidro ele simbolize a terra, certo? Porque mar tem águas, e águas são o quê? Povos. E aqui está sendo misturado com o quê? Está sendo misturado com fogo. Então significa que os salvos estão no céu e que a terra, os povos, estão pegando fogo, certo? Então essa é uma das interpretações. A outra interpretação para o mar de vidro é que realmente seja um mar de vidro, um mar,
não sei, um mar congelado, um mar cristalino, não sei, alguma coisa do tipo. Esse mar que esteja diante de Deus e que meu Deus. E que os salvos, resplandecendo a glória de Deus, está ali iluminando aquele mar. Certo? Essa é a outra interpretação. E a outra interpretação é que isso aqui é o juízo de Deus acontecendo. Como assim? A Bíblia fala lá no livro de Daniel que na frente do trono de Deus havia ali um lago de fogo, certo? Um lago de fogo. E aqui a gente vê o mar de vidro misturado com fogo, pode ser os povos que estão ali jogados no lago de fogo. Então são três interpretações e que eu não tenho uma fixa, porque não existe nada muito claro a respeito do mar de vidro, certo? E eles se achavam em pé. Então, se simbolizar a terra, a gente tem aquele versículo se cumprindo. Qual? Aquele que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e subiremos junto com eles para o céu. Nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, é o que diz a Bíblia. Então, simbolizar a terra realmente tem sentido essa concepção de mar de vidro, em que a gente está em cima, está na parte daqui e a terra lá, certo? Tem até a ideia do domo, da questão será que a terra é plana ou não? A terra é plana com o domo e aqui é o mar de vidro visto de cima, né? Isso aí já é outra questão. Então os vencedores estão aqui. Eles venceram, eles conseguiram vencer. Versículo 3: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão a ti, virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. Se você for ler mais para frente, esse cântico que só os salvos aprendem, só os salvos cantam, esse cântico aqui, ele está lá mais para frente, justamente quando Babilônia está sendo punida. E por isso tem sentido o mar de vidro ser ali pessoas sendo misturadas com fogo, sendo ali julgadas, recebendo julgamento, certo? Mais para frente a gente vê isso. Então são isso que eles cantam. Eles declaram que os juízos de Deus são verdadeiros. Está provado aí diante de todos que Ele é justo, que Ele é santo. Amém? Em nome de Jesus. A gente vê aí o versículo 5, que diz assim: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro. Você viu aqui que no versículo 5, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, certo? Abriu-se. Por que se abriu? Se abriu, estava o quê? Fechado. Onde que isso se fechou? Exatamente nas trombetas. Para você ver como isso aqui é como se Deus estivesse pegando e continuando, certo? A gente vê isso aí nas trombetas, Apocalipse 11. E aqui sim, confundiu o que abre e o que fecha. Espera aí. Vamos ler logo do 15 lá, continuando. Versículo 6, lá do 15, diz assim: e os 7 anjos que tinham 7 flagelos
saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, que vive eternamente. O santuário se encheu de fumaça, precedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Me confundi aqui. Os anjos saíram, e então o santuário faz o quê? Se fecha, ninguém pode penetrar. Os anjos não podem voltar, os que foram derramar as taças da ira, enquanto não se cumprir. E onde que aconteceu essa abertura? Acontece lá nas trombetas. As trombetas e as taças da ira têm uma certa combinação, que diz lá em Apocalipse 11, o versículo é o 19. Na verdade, o versículo 18, que diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira no tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário que se acha no céu. Você percebe o que tinha acontecido no versículo anterior? Foi dado a julgar e dado um juízo a eles, a ira de Deus derramada. Mas então aqui se abre. Onde que se fechou? A gente viu lá onde que se fechou, que eles não poderiam voltar enquanto não completassem de derramar a ira de Deus, sem mistura, certo? Vamos voltar para lá. Então, quando Deus lança isso, é irrevogável. Eles não podem voltar, não pode se completar tudo enquanto eles não completarem a parte deles, que é a parte da ira de Deus, certo? É uma garantia de Deus que será derramado a ira, certo? Versículo 16, ou capítulo 16 de Apocalipse, a gente vai ver aí as taças sendo derramadas. E eu quero que você observe aí que os anjos saíram, o santuário se fechou. Isso ocorre antes da vinda de Cristo e é após o selamento do povo de Deus. Você lembra quando depois que a gente estudou os mártires do altar, a gente viu que tem uma pergunta no final do 6º selo, dizendo assim: quem subsistirá? Quem resistirá? Alguém lembra? Ninguém não lembra? E a resposta está no capítulo 7. Aqueles que tinham o selo do Deus vivo, eles conseguiam resistir a isso. No caso, nós estaremos presentes durante essa ira de Deus sendo manifestada, mas a ira de Deus não recairá sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Então você vê quem que vai resistir a isso? Os 144 mil selados, é o que fala lá, certo? Os 144 mil selados. Então são eles. Capítulo 7 é a resposta da pergunta de quem subsistirá, certo? E depois que todos eles forem selados, depois que a última pessoa ouvir do Evangelho, a última pessoa que tem que nascer ouvir do Evangelho e ela se posicionar, se crer ou se não crer, então ela terá o Espírito Santo ou não terá. Essa pessoa então está finalizado, a última pessoa que tem o selo, certo? Porque toda a terra tem que ouvir a proclamação do Evangelho e se decidir, se crer ou se não crer, se segue ou se não segue, se tem o selo ou se não tem, certo? Em nome de Jesus, então aqui está decidido e por isso é que vai ser derramado, certo? Por isso que vai ser derramado as taças da ira, porque nós não seremos atingidos. A Bíblia fala: há de se cumprir o que está nos Salmos.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há de se cumprir profecias, há de se cumprir salmos, há de se cumprir canções, em nome de Jesus, e nós seremos protegidos da ira. Jesus nos livrará dela. Aleluia. Amém? Aqui então começa a ser derramada essa ira. Capítulo 16 diz o seguinte: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram o quê? Úlceras. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Irmãos, eu quero que vocês lembrem agora dos cavaleiros, porque exatamente quem causa isso daqui é o cavaleiro amarelo, certo? É o cavaleiro amarelo, trazendo essas doenças para a terra, certo? Trazendo essas doenças para a terra. Esse é o momento da ira de Deus. É o momento de derramar todos os flagelos de Deus. É o momento de os 4 cavaleiros se manifestarem de forma quase que ininterrupta, certo? É momento do derramar da ira de Deus. E aqui eu quero que vocês fiquem atentos que eles vão ter essas úlceras. Fiquem atentos nisso. Isso é importante mais para frente um pouquinho. Então eles recebem a doença. Então a primeira parte da ira de Deus contra o pecado, contra aqueles que tinham a marca da besta, contra a idolatria, foi a doença, certo? É a doença. Então a gente vê aqui que está se consumando a ira de Deus. Versículo 3: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente do mar, certo? A gente já lê logo o terceiro, que diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo que julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então você percebe que ele fala aqui que é justo o que Deus está fazendo e dando de beber esse sangue. No caso, ele está falando de Babilônia. Então, segundo e terceiro é uma morte sem precedentes. Sem precedentes. Tudo indica que isso aqui seja a cavalaria inicial que vem começando a pisar as uvas. Uma morte sem precedentes. Quando vai acabar, ninguém não sabe. Então a gente tem aqui que se torna como sangue, as águas, elas se tornam como sangue. Pessoas morrendo, pessoas morrendo, pessoas morrendo, e a gente tem os reis da terra querendo fugir disso, que está lá em Apocalipse 6. Eles querem fugir disso, os reis querem fugir disso, e o povo vai enfrentando a situação toda, aqueles que seguiram eles, que seguiram a sua persuasão. Vale mais a pena servir a Deus, em nome de Jesus, do que aos homens. Deus é confiável, os homens não. Não confie nos homens. Maldito o homem que confia no homem. Maldito. Porque a nossa confiança deve estar, acima de todas as coisas, em Deus. Todas as pessoas são falhas, todas, certo? Se as pessoas que estão na presença de Deus se limpando tem falhas aqui e acolá, imagine que não está na presença de Deus, certo? Não se entregue, não se venda
não se venda aos reis, às autoridades. Não se venda à política, o religiosismo do sistema. Não se venda. Não se venda à prostituição e ao pecado. Não se venda. Então, enquanto o povo está sendo morto, eles estão fugindo. É o que a gente vê lá em Apocalipse 6, que a gente não vai juntar aqui as coisas, mas só para vocês saberem que é isso que acontece. Versículo 8. A gente vai agora para a quarta praga, que diz o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre e foi-lhe dado fazer o quê? Queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, e que tem autoridade sobre estes flagelos, sobre estas pragas, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Certo? Então você observa que nas trombetas, quando tem aquela situação toda, o que o pessoal dá? O quê? Você lembra? Eles dão o quê? Ninguém não lembra. Eles dão glória a Deus, por temerem, por estarem com medo, eles dão glória a Deus. Mas quando começa a ser lançado isso aqui, eles não dão glória a Deus não, irmãos. Eles começam a blasfemar. Esse Jesus, não sei o que, amaldiçoam Jesus. Nesse momento, eles não se arrependem mais de jeito nenhum, e está caminhando cada vez mais para isso, para pessoas não se arrependerem, certo? E eles blasfemam o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Ora, dê glória a Deus agora. Dê glória a Deus agora. A ira de Deus está completando e eles estão se queimando. Essa é a vinda de Cristo, certo? Esse não é o juízo final. Essa é a vinda de Cristo. É preciso separar, porque tem pessoas que colocam na mesma coisa, certo? Colocam na mesma coisa. O certo é que Jesus virá e todo olho verá. Acontece que quem participar da primeira ressurreição o verá, mas quem participar da segunda também o verá. O certo é que a segunda vinda de Cristo, ela é para todos, certo? Existe apenas uma distinção temporal, milenial, certo? Acontece que, se você for um ímpio e você abrir os seus olhos, a vinda de Cristo para você é naquele momento, certo? Você verá Cristo vindo naquele momento, certo? Você verá Ele vindo naquele momento, certo? Esse daqui é a vinda de Cristo. E esses juízos é sobre aqueles que estão vivos, certo? Esse aqui não é o juízo final, não é. Esse aqui, essas taças da ira de Deus é o juízo sobre os que estão vivos. E sobre Babilônia, a terra pervertida, contaminada pelo pecado, certo? A ira de Deus se manifestando aqui. E então há uma queima e eles blasfemam o nome de Deus, certo? A gente vê aí, cadê? Versículo 10, né? Diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, certo? E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das chagas ou das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Eles estavam aqui recebendo o castigo de Deus e fazendo o que? Blasfemando. Mais ainda. Por que, irmãos? Porque a dor estava tremendo.
O sol veio e queimou eles. E agora veio o quê? Veio o rei que se tornou em trevas sobre o trono da besta. E agora eles não têm mais a quem seguir. No caso, a Bíblia fala que Jesus virá e esmagará, certo? O poder deles, esse poder governamental maligno que tem por trás Satanás, será desfeito, parecendo formiguinhas, não sabendo para onde ir, esse pessoal, perdidos, desesperados, querendo agora nesse momento fugir da ira, e a ira chega e eles agora blasfemam o nome de Deus. Por quê? Porque a dor está demais. Eu quero que você observe que após esse negócio aqui, esse remorder da língua, porque está doendo demais, isso está acontecendo por causa das angústias e por causa das úlceras, das chagas. Então a gente percebe uma coisa, que isso está acontecendo muito rápido. Então, diferente das trombetas que pegam terça parte, depois terça parte, depois terça parte, as taças da ira de Deus, elas vêm muito rápido. Quando chega na sexta aqui, eles ainda estão sentindo a dor das úlceras, certo? Muito rápido. E é exatamente isso que nos mostra a respeito de Babilônia. Olha o que diz aí em Apocalipse 18. E pode trazer água para mim, por favor, em nome de Jesus. Apocalipse 18, o versículo é o 16, que diz assim: dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestido de linho finíssimo e de púrpura, de escarlata adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto e todo que nele navega livremente, marinheiros, enquanto se labudam no mar, conservaram-se de longe. Quem são esses? São os reis, tá? Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, os reis vendo a fumaceira do seu incêndio. Cadê? Eita Jesus. 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e choraram pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi assolada, foi devastada. O dia da ira de Deus, um dia que não se pode comparar a nenhum outro. É um dia, certo? Acontecerá tudo ali sequencial. Não temos aqui uma taça aqui, depois uma taça depois de um tempo. Não, tudo sequencial. Não há mais chance. É o último estágio da ira de Deus, certo? Então, em um só momento acontecerá tudo isso. Observe o que diz aí em 2 Pedro, capítulo 3. Vou abrir rapidamente. 2 Pedro 3. O versículo é o 10, que diz assim. Não, o versículo 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o dia é hoje, Deus está dando tempo. Versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso
estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperando novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então ali, nós, apressando a vinda do Senhor, e como? Proclamando o Evangelho, em nome de Jesus. Proclamando o Evangelho, apressando a vinda do Senhor, em nome de Jesus. E eles, os ímpios, receberão aquilo que se falou. O sol foi abrasado, o sol estava queimando tudo. A gente, na verdade, tem uma queda de coisas acontecendo, certo? Foi segundo o que Jesus já determinou, ele disse que aconteceria nesse dia. Então, os poderes celestes seriam abalados, foi o que Jesus profetizou. Então, a gente vê aqui que isso se cumprirá em um só momento. Em um só momento, certo? Isso não significa que é assim, não, é assim também. Mas em um só momento tudo acontecerá. Não resta tempo para arrependimento, na verdade, né? É porque uma pessoa que está sentindo dor, está se preocupando mais com sua dor, não é? Naquele momento. E recebendo aquela dor, ela não vai estar pensando em se arrepender. Pelo contrário, né? Ela quer se livrar daquela dor. É praticamente impossível a situação de arrependimento. É impossível a situação de arrependimento para aquele pessoal que estiver ali, certo? A gente vai aí para o a sexta taça. Diz o seguinte: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos ver o que acontece aqui. Ele diz que o rio Eufrates se secou. Que rio Eufrates é esse? É o da profecia mais à frente no capítulo 17, sobre Babilônia, que Babilônia, a meretriz, está sentada sobre eles. No caso, Babilônia, a terra pervertida, está assentada sobre o povo. Esse jeito pecaminoso de ser está sobre o povo. Está sobre o povo. Mas nós temos um secar. Porque os povos estão sendo atingidos. Os povos estão sendo atingidos. Muitos foram mortos, mas tem alguns restantes ainda que sobram, certo? Tem uns restantes ainda que sobram. E a gente vê que seca, não se torna em sangue, como aconteceu ali na segunda e na terceira praga. Aqui se seca, significa que eles estão abandonando os governos. Mas os espíritos imundos, eles estão ali, são operadores de sinais para fazê-los o quê? Ajuntá-los. Você percebe que é exatamente isso que acontece na época do falso profeta, que ele manifesta
os prodígios e sinais, para quê? E quem não o fizesse seria, quem não adorasse a besta, quem não colocasse a marca seria o quê? Morto, seriam mortos. Então isso aqui se cumpre exatamente no cumprimento final disso lá. Porque as pessoas estão abandonando, e esses prodígios e sinais dizem, não, nós somos verdadeiros. Não, mas nós não queremos seguir, olha o que está acontecendo. Eles estão desesperados, irmãos, estão desesperados. E eles querem abandonar, e eles aqui querem trazer eles para junto deles, certo? Não vai demorar muito esse dia do Senhor acontecendo, e aí eles querem ajuntar eles para si, certo? Ajuntar eles para si. E aqui a gente tem que, observe o que acontece, cujas águas secaram para que preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Que referência é essa? Isso aqui, irmãos, é o que aconteceu em 539, no ano 539 antes de Cristo. No ano 539 antes de Cristo, o Império Medo-Persa, comandado por Ciro, ungido de Deus, ele conquistou Babilônia. Ciro conquistou Babilônia. Como que eles fizeram? Desvirtuaram os rios, se secou, e eles então entraram em Babilônia, onde o rio havia se secado, onde tinha aquele aqueduto que ia para Babilônia, e tomaram Babilônia. Então, essa linguagem, Deus está fazendo referência exatamente àquilo. Esse secar de povos, esse secar de águas, que está preparando o caminho para os reis entrarem. No caso, o Império Medo-Persa. Mas na linguagem apocalíptica, é como se Deus estivesse dizendo, eu estou secando isso aí, porque eu estou chegando. Certo? Jesus está chegando. Então, é isso que está sendo declarado aqui. Não é uma questão de que vai ter uma guerra sangrenta entre o povo de Deus e lá os ímpios que chegarem lá contra o povo de Deus, e quando chegarem lá vai estar Jesus e o povo de Deus que passaram naquela tribulação lá no céu e desceram o Monte das Oliveiras e agora estão lá para lutar uma guerra sangrenta. Irmãos, nem vai ter guerra, porque em um momento Deus os destruirá. Não vai ter. E eles estão aqui ajuntando. Eu quero que você perceba isso, que quem que está ajuntando? O dragão, a besta e o falso profeta. Eles estão querendo juntar para a batalha. Mas você observe que depois do milênio, quem que está ajuntando? Depois do milênio, lá em Apocalipse 20, o versículo é o 7, depois do milênio, que diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o que? Fogo do céu e os consumiu. Então eles estão aqui se reunindo, aqui no capítulo 16, para a peleja. Mas quando Jesus voltar, não vai ter peleja, porque Jesus os destruirá. Depois do milênio, quem que vai estar lá para reuni-los? Satanás. Por quê? Porque a besta e o falso profeta já foram jogados no lago de fogo. Quem está lá agora para reuni-los para a peleja depois da ressurreição dos ímpios é somente Satanás sozinho. E ele vai lá tentar juntar as nações para tentar o quê? Pelejar contra os santos, contra o povo de Deus, contra a cidade querida. Porém, no meio da peleja, o que acontece? Desceu o fogo do céu e os consumiu.
Você observa como é que é a palavra de Deus, e que não adianta eu dizer que Ele os preparou para a batalha se eu não mostrar o que aconteceu. Então muitas pessoas defendem isso, que realmente será uma guerra sangrenta. Eles, não, é a Rússia que vai lá em Israel e vai estar lá Jesus lá no Monte das, com 2 pés assim no Monte das Oliveiras. Bora lutar. Irmãos, ninguém resiste, certo? Ninguém resiste. A gente vai ter aqui que os 3 espíritos imundos fazem isso, porque eles são espíritos demônios, operadores de sinais, e dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Como é que eles fazem isso, irmãos? Como é que eles fazem isso? Eles ajuntam para a peleja. Você observa que esses reis, eles estão ali meio que fugidos, e um povo que está querendo se esconder. Mas eles estão sendo chamados. Vocês não podem fugir. Vamos aqui todo mundo juntos para combatermos, né? E a gente vê então que essa guerra, irmãos, ela não é uma guerra física, ela é uma guerra espiritual. Essa guerra do Armagedon que está acontecendo, ela é trazida por 3 espíritos imundos. 3 espíritos imundos. É uma guerra espiritual. É uma guerra em que o diabo quer te convencer à idolatria e a qualquer tipo de pecado. É a contaminação de Babilônia, irmãos. Os 3 espíritos imundos estão seduzindo as nações, seduzindo e fazendo elas estarem ali com eles. Por quê? Adoraram a besta, colocaram a marca. Não tem jeito para elas. Não tem jeito. O Espírito Santo não age nelas, e o que resta para elas é a condenação, porque sem o Espírito Santo ninguém se arrepende. Elas seguirão esses espíritos imundos até as últimas consequências. Você já viu pessoas que dizem: eu tenho até vontade de servir a Deus, mas eu acho que isso não é para mim não. Eu tenho até vontade de estar na presença de Deus, de me render, de não sei o que. Eu já ouvi da palavra de Deus, mas eu acho que isso daí não é para mim não. Eu acho que o céu não é para mim. Você já ouviu alguém falando assim? Eu já ouvi. E isso é triste de se ouvir. E essas pessoas realmente estarão assim, seguirão a besta, serão convencidas e seduzidas pelos espíritos imundos até as últimas consequências. Misericórdia. Que haja arrependimento para elas hoje, em nome de Jesus. Vamos orar por isso. Amém? Em nome de Jesus, para que o diabo não as arrebanhe. Não as arrebanhe. Então a gente vê aí que eles se ajuntaram, mas essa guerra, cadê a guerra? Então os ajuntaram num lugar em hebraico que chama Armagedon. E a partir daqui, cadê a guerra? Não mostra a guerra, porque não tem guerra. Não tem. Após isso não tem guerra. O que vai acontecer é que depois do milênio, Satanás sozinho vai tentar fazer tudo de novo para tentar sitiar a cidade dos santos, mas ele não vai conseguir, certo? Ele não vai conseguir. Versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu a grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve desde que há gente sobre a terra. O tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Quem são esses?
todas as uvas esmagadas, certo? Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, poderes do céu serão abalados, né? Caíram essas chuvas de pedras aqui sobre eles. Deus se lembrou da Babilônia e derramou a sua ira sobre ela. E você vê que está escrito assim: feito está concluído. Tudo indica não. Isso aqui é o juízo final em execução. Feito está acabado, finalmente. Quando isso acontece, exatamente para aquilo que eles planejaram, o Armagedon, a guerra, que se cumpre lá após o milênio, que é lá que se cumpre tudo. E após o milênio nós temos o juízo final, certo? Nós temos o juízo final e o cumprimento de tudo isso, certo? Em nome de Jesus. Então o 7º flagelo é a conclusão do juízo final de Deus, certo? Feito está, acabou-se, derramei a minha ira. Eu quero que você abra aí em Isaías capítulo 13. Isaías 13, a gente está encerrando. Isaías 13. O versículo é do 5 ao 9. Isaías 13, do 5 ao 9. Vamos ver aqui. Tia Bim fica com 5. A mãe fica com 6. Breira Raimunda com 7. Betânia com 8. E Gisele com 9. Vamos lá. Versículo 6. É sério. Como assolação. Versículo 7. Certo? Então a gente vê aqui que o dia do Senhor ele vem como assolação. Eu quero que você preste atenção no versículo 8, aí, que diz que se apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções com a mulher, parte do Oriente, estarão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará flamejantes. No caso, irmãos, os olhos deles brilharão fogo. Imagine só, pessoa olhar aquele fogo, o fogozão chega, brilha no olho, os seus rostos resplandecerão essas chamas.
estarão assolados, amedrontados no dia do Senhor. Os reis, segundo o Apocalipse 6, estarão fugindo, querendo se esconder, mas não há quem fuja do Cordeiro. Da ira do Cordeiro é o que diz Apocalipse. E é interessante pensar nisso, porque o Cordeiro, ele é um ser dócil, calmo, obediente, certo? Ele é um ser assim. Mas a gente fala meio que um paradoxo, né? A ira do Cordeiro, o Cordeiro também fica irado, né? O Cordeiro fica irado. É importante que a gente saiba que o amor de Deus não anula a sua ira, e a sua ira não anula o seu amor, certo? Deus está fazendo isso por ira e por amor, mas sem usar misericórdia. Aí você pode se questionar e refletir. Por amor, como assim? Reflita, tente entender. Como assim Deus faz isso por amor? Reflita e tente entender. Tá certo? Mas tudo que Deus faz é pensando principalmente no seu povo. Tirá-los dessa terra, tirá-los dessa contaminação. Deus quer nos tirar daqui. Deus quer nos tirar daqui. Jesus disse: porque o meu desejo é que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Deus quer nos tirar disso daqui apressadamente. Então apressemos a vinda do Senhor, o dia da sua vinda. E aqui a gente estava falando ontem mais os jovens. Aí eu falando assim, que foi perto com a Shelly, disse assim, falando sobre o aborto, né? Que foi lá aceitado lá nos Estados Unidos e não sei o que. Eu disse, isso só vai piorar, gente. Isso vai piorar, a perseguição dos cristãos vai piorar, até a vinda de Cristo só vai piorar esse negócio. Até a vinda de Cristo. Aí a Shelly falou assim, tu fala só rindo. Eu disse, porque quanto mais as coisas se apertarem, quanto mais o dia do furor do Senhor chegar, mais próximo está dele vir nos buscar. Amém? Em nome de Jesus. Então quando as coisas estiverem apertando para você, irmão, Jesus está chegando. Está apertando, está chegando. Certo? Em nome de Jesus. A gente vai encerrar, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 12. A gente está bem sim já. O versículo é o 1 e o 2. Olha só. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. Aleluia. E tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Aleluia. Bora completar logo. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exalta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia. Nós seremos levados para onde o Senhor, e nós exultaremos na salvação, em nome de Jesus. Porque a ira estava sobre nós, mas como a gente viu no início, se Jesus morreu por nós, Ele foi capaz de nós, ainda sendo pecadores, nos justificar. Ainda mais, nós já estamos justificados. Será que Ele não nos salvará da ira? Ele nos salvará.
Cristo morreu por você para te livrar daquele dia. Ele te comprou para Ele com o seu sangue, para te livrar, para te poupar, para dizer: eu não quero que você passe por aqui, eu não quero. Eu quero castigar o pecado, eu quero castigar o mal, Babilônia, aqueles que se envolvem com ela, mas eu não quero castigar você. Se arrependa, em nome de Jesus. O que o anjo fala? Sai dela, povo meu, sai do meio de Babilônia. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor nos convida, vamos colocar de pé, a sairmos de Babilônia, a sairmos do pecado, a aceitarmos a justificação dele sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e a certeza de que seremos salvos da ira. Alguns estarão atônitos, chegou a ira de Deus, correndo, perdidos, blasfemando, mas nós estaremos seguros e confiantes na salvação, em nome de Jesus. Fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor nos garante a salvação.